Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer um react aqui. Eu estou tentando ajustar aqui as questões técnicas e eu vou ver se dá certo. Eu espero que dê certo. Eu vou compartilhar aqui minha aba no Meet, né? Na verdade, uma aba no YouTube, eu estou tentando gravar pelo Meet. Eu acho que vai dar certo, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma aba aqui do YouTube de uma entrevista clássica do Frankl. Tem mais ou menos ali 10 minutos, e eu vou comentar, portanto, algumas coisas aqui, explicar de repente algumas coisas, comentar algumas coisas que eu acho interessante. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela contigo. Aqui tem compartilhar o áudio da guia. Então, eu acho que vai dar certo. Se não der certo também, eu não vou postar o vídeo, né? Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, é porque deu certo. Então, vamos lá. In your work, you quote Nietzsche quite a bit. His line, "He who has a why to live for can care almost any how." What do you think he meant by that? What I think that What do you think he meant by that? the same as I am intended to convey to my readers and students, that the vision of a meaning ahead of someone, a meaning in wait for someone to be fulfilled by someone, that this contributes most than anything else under equal other circumstances for survival. Meaning is the most important thing in our lives? Então aqui a gente já tem um primeiro ponto que é muito interessante do Frankl, né, quando ele fala acerca dessa citação do Nietzsche, né, o que muita gente até atribui ao próprio Frankl de maneira erroneamente equivocada, né, quando o Frankl ele sempre cita Nietzsche, ele fala, né, abertamente, ele não diz que a frase é dele, né, ele sempre cita Nietzsche ali nos seus livros, né, que quem tem um porquê, né, viver suporta quase como viver, né, quase qualquer como viver. Então, ao falar nisso, né, o Frankl ele está ressaltando a importância do sentido como uma perspectiva de orientação futurística da vida, né? Então, se a pessoa tem essa percepção de que existe um sentido para a sua vida, ou um sentido na circunstância, ela tem uma força maior para suportar qualquer circunstância. Então, aqui ele está sinalizando e mostrando a força que a descoberta de sentido, ou pelo menos essa consciência em relação à possibilidade da vida ter sentido, tem na resiliência humana, na ressignificação humana, na perseverança humana, na continuidade de uma vida humana, né? Então, se a gente compreende que a vida tem sentido, logo, isso dá mais força, isso entrega mais força para a pessoa continuar, né? Para ela permanecer, para ela fazer e ter uma resiliência. Então, essa perspectiva de sentido é muito importante como um remédio, efetivamente. Então, ora, se eu percebo que existe um sentido para este sofrimento, então eu posso tentar suportá-lo melhor. Eu posso tentar suportá-lo mais um pouquinho, né? E aí o Frankl, com isso, ele vai ilustrando. Deixa eu tentar botar aqui no modo teatro, né? Ele vai ilustrando, pronto. Ele vai ilustrando aí a força da sua teoria, né? E a força daquilo que ele constatou lá na Segunda Guerra, né? Então ele falou isso. Bom, se a pessoa tem essa perspectiva de sentido, então isso faz com que ela tenha mais recursos psicológicos, noéticos, existenciais para sobreviver. Para sobreviver. Talvez eu possa citar aqui um dos filmes mais queridinhos da ficção científica, né, de sci-fi, que é o do Nolan. Fugiu o nome agora. Meu Deus, como é o nome do filme? Isso é porque eu gosto do filme.
Cara, enfim, do astronauta lá, que não é nem astronauta, né? Ah, Interestelar. Putz, quase não sai, velho, desculpa. Mas o Interestelar, né? Então ali a gente tem um sentido, né? Tem um sentido na vida ali, se você for parar para prestar atenção, né? Então tem um significado. O que que faz os cientistas buscarem a resolução daquele problema, né? Buscarem alternativas? É um significado, é um sentido. Sei lá, garantir a existência humana, né? Então, essa explicação, esse significado é muito forte. E se você for parar para prestar mais atenção ainda, a gente tem ali um significado do amor, né? Então, é o amor que conduz, é o amor que motiva, em última instância, pelo menos essa interpretação que eu tenho ali do filme, né? Então aqui a gente tem isso. Aí você talvez já tenha assistido algum filme de guerra, aqui da Segunda Guerra, e tem sempre uma pessoa, de repente ali o herói, o protagonista do filme, ele lutando por algo. Ele está lutando por alguma coisa, por um significado, por um sentido, e isso faz com que ele tenha mais chances de sobrevivência. É isso que o Frank está falando aqui. Vamos continuar. Certainly because what I call a will to meaning, the wish to find and to fulfill meaning. Aqui a gente já tem um dos conceitos principais da logoterapia, né? A gente tem a famosa tríade, né? Liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida, né? Então aqui ele falou da vontade de sentido, né? O desejo de encontrar e cumprir o sentido. Frankl entende que todo ser humano tem isso, né? Então tá aqui, a teoria dele é baseada nesse negócio. Então todo ser humano tem um desejo de encontrar e cumprir um sentido na vida. Ele está falando isso. Is the basic motivation in human beings. This certainly runs counter to much of the determinist notions that are being bandied around these days, as man is a machine, man is a computer, man is a product of instincts. Pronto, aí aqui a gente tem o entrevistador contextualizando, né? Porque a teoria do Frankl, ela não vem anular, ela vem complementar, ela vem ampliar uma visão de homem mais completa, eu posso dizer assim, do que aquilo que estava sendo muito discutido na época, difundido na época ali, do debate que Frankl estava inserido. É sempre importante a gente tentar entender esse contexto histórico-cultural, porque a época de Frankl, a gente tinha, por exemplo, a psicanálise ali crescendo muito, né? E o Freud, ele acredita, tá aqui, ó, ele acredita que o homem é produto, né, dos seus instintos. Há uma determinação das pulsões, né? Então há uma determinação do inconsciente. O homem é determinado, né? Assim como também a gente tinha ali as psicologias experimentais ou psicologias fisiológicas, né, tentando aproximar a psicologia de um conhecimento científico da época, né, ali um conhecimento mais materialista, vamos dizer assim, e Frankl, portanto, ele está refletindo em cima disso, né, ele chama a atenção e ele tenta ter esse cuidado em relação ao que efetivamente a matéria, o objeto material da psicologia, né? Atualmente, se a gente fosse entrar num tipo de diálogo assim, a gente teria que ter, talvez, uma ressalva, principalmente em relação às neurociências, porque a neurociência é uma explicação materialista do ser humano, percebe? Então, eu explico todo o meu fenômeno de ansiedade, todo o meu fenômeno de TDAH, todo o meu fenômeno de depressão, via conexões do córtex pré-frontal, ou disfuncionalidade, ou uma atividade exagerada, ou um mau funcionamento. Então, toda explicação neuropsicológica, a gente tem que ter cuidado com isso. Nós somos psicólogos, nós temos que ter cuidado com isso, para a gente não estar repetindo aquilo que já aconteceu.
Então, muitas vezes a gente está descobrindo um conhecimento novo das neurociências, por exemplo, e a gente traz explicações materialistas, né, para um fenômeno que não necessariamente é materialista, percebe? Então, a vontade de sentido, ela tá em que lugar? Entende? O que vai garantir a minha sobrevivência numa situação extrema é se as minhas conexões neurológicas, neurofisiológicas, se elas estão trabalhando de maneira correta. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E muitas vezes a gente cai numa mesma discussão que já existiu, já aconteceu lá no século passado. Está falando aqui, a gente está em 2026. E em 1926, nós tínhamos isso, né? Psicologia experimental, psicologia fisiológica. Então não há nada de novo. Em última instância, não há nada de novo, né? E aqui a gente pode também aplicar, né, usando esse diálogo mais crítico em relação à determinação, às neurodivergências, por exemplo, né? Enfim, percebe que ainda é um debate muito rico, mas é um debate que a gente precisa fazer, né? Então vamos lá. Man is something like a rat. Behaviorismo. Experiments, psychological experiments. Of course, you're right. But not only against the so-called deterministic concepts of man, but also regarding the motivational theories of certain psychotherapeutic systems. Let's talk for a minute about Pronto, então há certas teorias motivacionais, né? Por quê? Porque o Frankl, ele traz uma contraposição, né? A teoria motivacional do Frankl vai ser sempre uma busca para algo que transcende o homem, né? Para algo que está fora do homem, né? Não encontra, vamos dizer assim, uma homeostase nele mesmo, né? É isso que ele está dizendo aí com teoria motivacional. A gente tinha, inclusive, nas psicologias humanistas, a gente tinha isso, né? Essa autorregulação homeostática, né? Então, sempre uma regulação interna. Então, o homem olha para ele mesmo e ele tem uma autorregulação. E o Frankl está dizendo, bom, a motivação, ela está fora. Certo? Ela está fora. O sentido está fora. Né? Precisa descobrir algo que é fora. E hoje em dia também nós temos isso, né? Nós temos esse olhar muito interno ainda, autoconhecimento, etc., essa coisa toda, que não é inválido, tá bom, mas que acaba deixando o homem preso, para usar o Frankl, como se ele fosse uma mônada, né? E aí a mônada aqui é a teoria muito do Leibniz, né? Então a gente tem mais esse ponto crítico, né, do Frankl em relação a como se dá essa motivação do ser humano, né? Então, será se eu olhar somente internamente para mim, eu vou ter uma motivação, eu vou conseguir alcançar algum tipo de virtude, alguma coisa assim, né? Ou será se eu preciso me orientar para alguma coisa que está fora de mim? logotherapy, which arose out of this notion of a search for meaning. Logotherapy as one among other types of psychotherapy is, we may say, a meaning-centered psychotherapy. Inasmuch particularly as logotherapy sees a human being not predominantly determined, not to say dominated, by the will to pleasure, as you were mentioning, nor by the will to power along the lines of Adlerian teachings, but basically, fundamentally, by a will to meaning. That is to say, the desire, the impulse to find, to discover in life, or better to say in each life situation, concrete life situation confronting someone, the desire to find a meaning therein and to go on to fulfill it. Aqui tem muita coisa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque ele está explicando a logoterapia e eu acho interessante ir
de parte em parte, né? Porque aqui tem algumas nuances que a gente precisa comentar. Então vamos lá. Logotherapy as one among other types of psychotherapy is, we may say, a meaning-centered psychotherapy. Né? Então aqui o primeiro ponto é a logoterapia é uma terapia, uma psicoterapia como as outras, né? Então a gente tem basicamente a psicologia profunda de Adler, a gente tem a psicanálise, a gente tem um behaviorismo ali sendo desenvolvido, né? Comportamental, a gente tem as abordagens humanistas, né? Então a gente tem esse leque de abordagens aqui. Frank fala, bom, a logoterapia é mais um, né, desses tipos de psicoterapia, e assim como cada uma dessas tem o foco em um objeto específico, né, a logoterapia tem o foco no sentido, né? Então por isso que é mais fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil, as pessoas chamam a logoterapia de psicoterapia centrada no sentido, né, PCS. Né? Aqui a gente não usa tanto essa nomenclatura, eu creio muito pela psicologia centrada na pessoa, né, ou abordagem centrada na pessoa, que é a rogeriana, né, o Frankl faz até, acho que um trocadilho em relação a isso, né, então é centrada no sentido, né, centrada no significado. Então se a gente fosse buscar, vamos dizer assim, o objetivo do logoterapeuta é, junto com o consultor, né, junto com o consulente, junto com o cliente, paciente, a caminhar para essa descoberta de sentido. Inasmuch particularly as logotherapy sees a human being not predominantly. Pronto. Aqui é um ponto que a gente precisa ressaltar, que eu acho muito importante, principalmente para quem tem uma tendência mais filosófica, né, de abordagem psicoterapêutica, porque ele diz, ó, não predominantemente determinado. Então, o Frankl não descarta as determinações, tanto que ele chama de destino, né? Nós temos o destino biológico, nós temos o destino psicológico, nós temos o destino sociológico, né? Então, ele não descarta os destinos, ou seja, aquilo que acontece com uma pessoa e que não é responsabilidade dela, né? Ou seja, são determinações. Então, o Frankl está dizendo aqui, ó, não é que o ser humano seja livre à la volonté, né? E não é que o ser humano não tenha determinações. Ele tem, mas ele não é predominantemente determinado. Por quê? Porque existe uma categoria, né? A filosofia clássica vai chamar de razão, né? Existe uma faculdade racional que pode contrapor, inclusive, essas determinações. É isso que o Frankl está falando, essa reflexão, é isso que ele acredita. Bom, existem aqui determinações que eu não escolhi. Eu não escolhi nascer homem, eu não escolhi nascer em São Luís do Maranhão, eu não escolhi ser, sei lá, fleumático, eu não escolhi ser melancólico, nada disso. Tá aqui, me aconteceu. E agora? Isso me determina totalmente? Isso determina totalmente a minha personalidade? Ou não? Ou eu, enquanto ser humano, eu ainda tenho uma instância de liberdade? Então, por isso que ele diz, bom, ele não fala assim, o ser humano não é determinado. Não, ele diz, o ser humano não é predominantemente determinado. Então, essa sutileza na fala explica esse ponto em que ele tem esse equilíbrio no que diz respeito a determinações. Vamos lá. Determined, not to say dominated, by the will to pleasure, Dominado. as you were mentioning, nor by the will to power along the lines of Adlerian teachings, but basically, fundamentally, by a will to meaning. That is to say, the desire, the impulse to find, to discover in life, or better to say, in each life situation, concrete life situation, Aqui é também importante porque a gente tem a diferenciação e a explicação do que significa sentido da vida, né?
Então a gente tem 3 tipos de sentido da vida, ou sentido na vida, né? Nós temos o sentido geral, vamos dizer assim, que Frankl olha e fala assim, bom, existe uma possibilidade de um supra-sentido, né? De um sentido que eu mesmo não vou conseguir atribuir a mim, porque existe a possibilidade de haver, de existir uma dimensão mais alta do que eu não compreenda. Assim como o ser humano está numa dimensão mais elevada que o animal, e desta forma o ser humano utiliza um animal, por exemplo, como cobaia para a descoberta de uma vacina, por exemplo, né? Então, ainda agora ele usou o exemplo da caixa de esquina, ali o rato, né, dentro da caixa de esquina, etc. Então, aquele tipo de rato, ele passa por uma privação. Na minha faculdade eu trabalhei ainda com os ratinhos mesmo, né, não foi programa de computador, nem IA, nem nada. Eu trabalhei com os ratinhos, eu condicionei os ratinhos mesmo ali na caixa de esquina. Pena que na época que eu fazia, tinha até celular, já tinha celular, tá? Não sou tão velho assim, mas ainda não tinha essa preocupação de registro, de filmar tudo, então na época não tinha isso. Hoje, eu não sei se alguma graduação ainda usa os indivíduos ali mesmo, né? Os sujeitinhos, ratinhos, ainda mesmo, né? Mas eu utilizei. Então, a gente tem ali os ratinhos, né, sofrendo, vamos dizer assim, mas aquele contexto de sofrimento para a dimensão humana tem um significado, tem um sentido. O ratinho, ele não consegue contemplar esse significado. Então, o contexto de uma descoberta de um condicionamento operante, por exemplo, por um cientista psicólogo, utilizando um rato, né, é um suprassentido para o rato, percebe? O ratinho ele não consegue abarcar esse sentido, mas o ser humano, por estar numa dimensão mais elevada, consegue compreender o sentido. E o Frankl, ele deixa essa abertura. Bom, será se o ser humano não está também inserido numa dimensão inferior a alguma transcendência? Então, pode haver que exista, sim, essa dimensão de um supra-sentido, e que, de repente, a pessoa só vai entender no final da sua vida. Então, uma dimensão de sentido. Outra dimensão de sentido seria o sentido na vida total. Então, eu descubro, ou o sentido da vida, né? Eu descubro qual foi o sentido da minha vida quando eu olho retroativamente, né? Tipo, eu consigo entender o sentido de um filme quando eu olho para todas as cenas que já passaram, né? Então, eu consigo descobrir o sentido da vida. Por exemplo, eu ainda não sei o sentido da minha vida, né, como totalidade. Por quê? Porque a minha vida ainda não se esgotou, né, e eu espero viver mais, pelo menos aí uns 40 anos, né, espero estar na metade da minha vida, me deu até uma angústia agora, mas como a minha vida ainda não se esgotou, então eu não sei qual é o sentido da minha vida. Eu tenho algumas sinalizações, alguns sinais e tal, né, mas a gente descobre o sentido da vida olhando retroativamente para as circunstâncias, para as escolhas, e tentando encontrar uma unidade biográfica naquilo que a minha personalidade foi se tornando. E 3, o sentido aqui que ele traz, que é o sentido na vida, que é o sentido da circunstância. Então, existe um sentido também que é descoberto diante de uma circunstância concreta, no agora, no presente. Por exemplo, eu estou no intervalo entre uma sessão e outra de psicoterapia aqui, e eu tinha algumas possibilidades. Olhar o feed da minha rede social, gravar um outro vídeo, responder algumas mensagens, ler alguns e-mails que eu tenho um ano e meio atrasado, né? Ou gravar esse vídeo aqui de um react do Viktor Frankl, que foi o que eu escolhi fazer. Falei, bom, me pediram para gravar mais react assim, gostaram e tudo mais. Então agora eu vou pegar aqui uma entrevista do Frankl e vou gravar aqui um react. Sentido concreto, certo? Então, uma circunstância me confronta e eu respondo de maneira responsável. E isso também é descoberta de sentido. E é isso que ele está explicando aqui. Confronting someone, the desire to find a meaning therein and to go on to fulfill it. I was very intrigued. One of the most surprising things
I've read recently was that you said that when you talked to European students, only 40% said they had suffered this sort of inner void, and yet 81% of American students experience the same thing. This was Now, decades ago. we think of it just the opposite. Ó, aqui então ele está trazendo dados da época, essa sensação de vazio, né? Então os estudantes europeus parece um contrassenso porque a Europa passou, a América também passou, mas a Segunda Guerra foi vivenciada ali na Europa, né? Primeira e segundas guerras, né? Então parecia que devia ser o contrário, né? Se nós vivemos um século ali de niilismo, de insegurança, que foi o século passado, o local de vivência de ausência de sentido deveria, em tese, ser a Europa, não a América, né? Mas a gente tem aqui dados que sinalizam o contrário. Aí Frank diz, isso aqui é antigo e tudo mais. Então vamos ver como é que eles vão desenrolar isso daqui. We think of the Europeans as being buried under this existential dread and função das guerras e tudo mais. sense of purposelessness, and Americans as being optimistic and upbeat. However it might be, whether the ones or the others are suffering more or less respectively from this existential vacuum. The ones who seem to suffer less should not look at the others with contempt, but look at the others with compassion. Aqui ele faz uma mediação, né? O Frankl faz com uma mediação muito interessante, né? Uma resposta bastante educada, mas não que o entrevistador tenha desrespeitado. Ele falou isso só como uma surpresa mesmo, porque a gente tem uma diferença de personalidade, vamos dizer assim, uma personalidade americana de um America is Great Again, né, um American Dream, né, então uma personalidade mais otimista do americano, né, em relação ao europeu, que parece ser mais cético, mais centrado, né, ou até mais pessimista, muito por conta daquilo que foi vivenciado, né, ali, né. Então nós temos uma diferença cultural. Então a pergunta do entrevistador, o comentário, né, é mais nesse sentido, né, de a gente tem aqui uma personalidade, né, europeia que aponta para um modo de ser mais pessimista, realista, enquanto que o americano, nesse modo de ser, tem uma característica mais otimista, realista, otimista, né? Então, mas mesmo assim os americanos sofrem mais com essa ausência de sentido. Ora, a gente pode inclusive trazer para o Brasil esse tipo de análise, né? E, bom, se a gente olha de fora, a gente tem uma personalidade brasileira carismática, da alegria, né? Mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Entende? Então, não necessariamente um dado, né, a partir, né, de uma característica de personalidade significa saúde ou doença, né? Enfim, são debates que a gente pode fazer a partir dessa fala. E aí o Frankl, ele faz a intermediação dele. Se os americanos ou os europeus, independente de quem sofre mais ou quem sofre menos, é importante a gente ter esse olhar de compaixão. Se o outro sofre mais do que eu, a gente deve olhar de uma maneira mais compassiva, né? And look for anything possible to help the others. Now this void manifests itself as in apathy, in boredom. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique AS. Foi mal, não tem o YouTube Premium. Of initiative, lack of interest. E aqui ele está relatando os sintomas de como o vazio existencial se manifesta, né? Então, se tem um vazio existencial, a gente tem apatia, que são sintomas que se confundem com uma depressão, tá bom? Se confundem ali com uma depressão.
mas que tem a ver, né, a causa, vamos dizer, principal é a ausência desse sentido, né? Então, falta de interesse, de iniciativa, né? Então, tem isso. Então, nós temos, se a gente fosse pegar, por exemplo, aqui uma explicação cognitivista, né, de uma depressão, a gente teria ali, por exemplo, uma autocrítica, um sentimento excessivo de culpa, uma autocobrança exagerada, podendo desencadear dessa forma um quadro depressivo, né? Então a gente tem que olhar esses fenômenos. Tem depressão aqui, é mais pautada pela culpa, por uma autocobrança, ou é mais pautada por uma desorientação na vida, por exemplo? Interest in the world or initiative in changing something within the world for the better. This frustration is a proof of the existence of a will to meaning. Exato. Aqui ele nos livros dele, inclusive, ele comprova esse argumento lógico, né? Então, bom, se existe essa sensação de vazio, existe alguma coisa que pode ser remédio a isso, né? Então, aqui é o argumento lógico, né? Poxa, então, se existe ausência de sentido e as pessoas sofrem com isso, o contrário, que seria uma vontade de sentido ou preencher esse sentido, traz uma sensação oposta, uma sensação de realização, né? Então, eu só sinto fome porque eu tenho vontade de comer, né? Minha barriga só ronca porque eu tenho a necessidade de comer. Não vou nem usar a palavra vontade, porque senão a gente pode confundir fome com a necessidade fisiológica. Fome que é a necessidade biológica, fisiológica, com a vontade que está mais atrelada a uma sensação psicológica, né? Então, se a minha barriga ronca, é porque necessariamente eu preciso comer. Então, se eu tenho esse fenômeno do vazio existencial, é porque necessariamente esse vazio precisa ser preenchido, né? Então, aqui é a argumentação lógica do Frank. Unless we were imbued by will to meaning, by the wish to find meaning and discover and fulfill meaning in life, we never would be able to experience an inner void. Exato. So this is, in a way, also something positive. Now, you've listed 3 types of values: creative values, experiential values, and attitudinal values. And you may find a meaning, the average man. Tá, bora aqui voltar. Something positive. Now, you've listed 3 types of values. Pronto, então aqui a gente tem 3 tipos de valores. Ele está basicamente aqui, o entrevistador está conduzindo a entrevista para essa explicação da própria teoria do Frank, da própria logoterapia, né? Então aí a gente tem, a gente tem os 3 tipos de valores. Primeiro, valores criativos, que são aqueles valores que a gente realiza quando a gente cria algo, quando a gente entrega algo para o mundo, né? Então, quando eu crio algo, trabalhando, por exemplo, agora eu estou fazendo React. React é um valor criativo. Eu estou entregando alguma coisa, certo? Estou compartilhando com você uma reação a uma fala do Frank, tá bom? Muitas vezes as pessoas acham que o valor criativo seria eu criar uma obra inédita, seria tipo eu criar uma abordagem de psicoterapia, né, algo inédito. Quando eu comecei a estudar logoterapia, eu pensava que era isso, né, cara, como é criar uma coisa, cara, tem que ser algo inédito, né, eu tenho que, sei lá, Frankl realizou um valor criativo, eu não realizei, porque eu não tenho nada inédito, né, então eu ficava meio que nessa noia. Mas não, você está criando algo, certo? No teu trabalho você cria algo. Em psicoterapia, você cria algo nas tuas sessões de psicoterapia. Você está entregando alguma coisa. Primeiro tipo de valor. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Creative values, experiential values. Valores vivenciais são aqueles valores, aquela categoria de valor que eu recebo alguma coisa da vida, do mundo, né? Eu contemplo
a beleza. Então, se eu vejo uma obra de arte, então eu, por exemplo, eu tenho muito em mim uma realização de sentido estético, né? Então, quando eu contemplo, por exemplo, o pôr do sol, o céu, né? Isso, para mim, é muito bom, né? Então, para minha personalidade, isso funciona muito. Esse tipo de valor vivencial, né? Então, outro dia, eu aqui trancado, estou em home office, aqui no escritório de casa, e eu fechado aqui, tem só uma janela aqui, mas tem uma persiana. Eu quase não abro essa persiana, só ilumina de maneira difusa aqui o quarto. Não vejo o céu, se eu levantá-la eu consigo olhar o céu, mas se eu levanto também a luz do sol bate de maneira mais dura, incidindo aqui no escritório e me atrapalha, né? Então, a conciliação é ter isso daí, melhor do que o fumê na janela, no vidro da janela. Aí eu passei o dia aqui fechado e tal. Quando foi mais 5 e pouquinho, eu saí aqui, olhei assim, na rua que eu moro, em frente, ainda bem que são sítios, eu não moro numa área tão urbanizada assim, então são sítios que eu tenho aqui na minha frente, meus vizinhos aqui do lado não, são casas, mas em frente, para cá, né, são sítios, tem árvores ali, uma mangueira que aí na final de ano fica bastante carregada. Aí eu saí aqui, o céu tava na golden hour, bem bonito, e aquele senso estético me preencheu. Eu respirei, falei, pô, que bom, que bonito. Contemplei, vivenciei, recebi algo. Assim como ouvir uma música, né? O Frank usa muito os exemplos das orquestras, né? Das sinfonias. Então, quando eu recebo algo, quando eu contemplo uma obra, então isso são valores vivenciais, né? Para quem gosta de ler, outro dia eu estava lendo um teatro grego e pô, a peça mexeu bastante comigo. Eu falei, cara, olha só que bonito, cara. E valores vivenciais. Isso são maneiras, esses exemplos que eu dei são maneiras de descoberta de sentido na vida, percebe? E valores de atitudes. O valor de atitude é aquele valor talvez mais elevado. Por quê? É um tipo de realização de sentido que acontece somente quando uma pessoa não pode mudar a situação, ela não pode criar, ela não está recebendo necessariamente algo positivo, na verdade, ela está recebendo algo trágico ali da vida. Então, ela decide se posicionar diante de algo que é trágico. Então, esse é o valor de atitude. Não é o simples fato de, eu vou no shopping, eu vou ao shopping, eu tô tendo uma atitude, eu tô realizando sentido. Não, não é isso. Né? É o valor de atitude diante de uma circunstância mais trágica, mais exigente. Values and attitudinal values. And you may find a meaning. The average man, the man on the street or the woman on the street, may find a meaning. E aqui ele está, desculpa cortar a fala do Frankl, mas ele está dizendo que a logoterapia é para o homem normal, é para o brasileiro médio, né? Ele não está dizendo assim, bom, isso daqui é para uma elite, né? Isso daqui é só para quem é inteligentinho, isso daqui é só para uma elite cultural que tem acesso a esse negócio. Não, ele está dizendo, cara, a logoterapia é uma teoria do homem comum. Eu não lembro qual livro, mas ele cita isso. Não sei se é no A Vontade de Sentido, mas que ele cita, bom, essa teoria aqui é a teoria de Dona Maria, de seu João aqui. Eles têm experiência de descoberta, né? Tem uma experiência pré-reflexiva aqui, que é do homem comum. Então todo mundo pode encontrar sentido. Day by day, in doing a deed, in creating a work, and That's the creative. And in experiencing something, the beauty,
the truth as a researcher, or the good. Olha só, então eu falei da beleza, aqui ele usa até os 3 transcendentais, né? E eu acho isso muito interessante do Frankl, porque ele pega algo da teoria clássica, filosófica clássica, né? A beleza, a bondade e a verdade, certo? A beleza, a bondade e a verdade. Eu citei aqui um transcendental, nesse valor vivencial, a estética, né? Ou seja, a beleza, né? Então é um transcendental. Mas nós temos a verdade, então ele diz aqui como, por exemplo, um pesquisador que descobre uma verdade. Então isso é uma maneira de realização de sentido, né? E eu vou te falar que eu, como terapeuta, né, eu realizo muito sentido, pegando esse insight aqui do Frankl, né? Eu realizo muito sentido. Já vou ter que encerrar aqui o vídeo porque já deu o meu horário aqui de fazer atendimento, mas eu realizo muito sentido quando eu crio algo, né, nas sessões de psicoterapia, que eu estou entregando aqui o meu trabalho, mas quando eu consigo descobrir uma verdade, né, a verdade para a pessoa, quando ela descobre, a gente consegue descobrir, cara, isso para mim é extremamente significativo. Isso para mim tem essa característica de sentido na vida. Cara, a gente descobriu, a gente chegou aqui, a pessoa tive um insight, ela, cara, ó, pô, descobri, meu Deus, como é que eu não tava vendo isso daqui, agora eu vejo. Cara, eu tô me deparando com um transcendental, tô me deparando com a verdade. Mas lógico, aqui a gente pode também expandir não só a verdade, de repente, que está relacionada a uma situação de uma pessoa vivendo, mas de uma verdade a partir de uma perspectiva maior, né? Como, por exemplo, nós temos atualmente a Tatiana, se eu não estiver enganado, né, que é a pesquisadora brasileira que está, né, com a substância da alaminina, se eu também não tiver polilaminina, né, e ela parece que ela descobriu uma verdade, olha só, ela está recebendo, ela está criando porque pesquisou e ao mesmo tempo recebendo porque descobriu essa substância, né, e descobriu uma conexão. A fórmula já estava lá, ela descobriu, ela conseguiu conectar a coisa. Não é que ela criou a fórmula, não, ela associou. E também a bondade, e aqui eu vou encerrar, porque eu vou ter que acessar aqui a sessão, né, para aqui na metade, mas eu vou fazer a parte 2. Mas a bondade. Eu tenho muitas histórias de pessoas que deixaram de tirar sua própria vida por ter tido uma experiência de bondade. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso. Eu encerro aqui com uma experiência, uma vez que eu tive, né, de um relato de um paciente, de o fato de eu abraçá-lo, né, ali no final da sessão. Ó, a gente tô fazendo bem aqui. Um abraço. Né, então, ele vivenciou, ele recebeu a bondade. E isso dali foi extremamente gratificante para ele. Uma realização de sentido. Né? Então, nós temos, né, isso como valores vivenciais e que são possibilidades de realização de sentido. Então, eu vou encerrar essa primeira parte desse react aqui. Né? Espero que tenha dado tudo certo com a parte do áudio, etc. Mas se não tiver dado, eu vou até postar mesmo sem o áudio do Frankl, porque tem a legenda e eu estou explicando aqui, você está lendo, então eu acho que dá para tocar nessa toada mesmo sem o áudio dele. Tudo bem? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que aqui a gente fala de psicologia, né, de logoterapia, a gente tem um curso completo aí de psicopatologia, né, a gente tem um grupo de estudos de logoterapia, então acesse as playlists, veja o que a gente tem compartilhado, né, se quiser colocar algum comentário sobre esse vídeo de hoje, pode colocar aí embaixo que eu ficarei muito feliz em ler e alguma dúvida em responder. Se você quiser uma
supervisão em logoterapia, é só mandar mensagem no link abaixo aqui na descrição.